né? Isso foi fundamental em um primeiro momento e também depois, né, para a formação dessa civilização. Eu me recordo que tem um livro, não lembro o nome do autor, que ele fala a importância da Santa Inquisição para a formação do direito. E nesse livro específico, ele fala justamente sobre essa questão. Olha, os bárbaros tinham uma forma de lidar com julgamentos totalmente diferentes. Geralmente eles colocavam a par dos deuses, eles botavam fogo na pessoa, se a pessoa sobrevivesse àquilo ali, ela seria salva, ou seja, os deuses interviram. E a igreja vem com esse trabalho do julgamento, da ampla defesa. Você vê, esses princípios que hoje as pessoas defendem de forma tão aguerrida, mas não sabe a origem. Foi negado a eles essa origem, né? Exato. Então, isso daí eu acho que é importante a gente voltar e demonstrar para essas pessoas como a Igreja Católica é fundamental para esses princípios que elas, pelo menos superficialmente, dizem que são tão caros, né? Sim. Isso é fundamental. Outra pergunta que eu queria direcionar a você, Ale, é sobre os avanços que a Igreja Católica auxiliou, tanto na arte, na literatura e até nas ciências. Olha, nas ciências, né? Se você pega professores de história, eu mesmo passei por isso. A Igreja Católica é pintada como a subversora da razão, Sim. enfim. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso aí, se a gente parar para pensar um pouco, o ambiente, o estado de coisas que a gente vive, esse tipo de crítica, esse tipo de ensinamento que é passado nas escolas, na verdade, esse tipo de ensinamento não, esse tipo de doutrinação completa que é passado nas escolas, todas essas ideias que nos passaram, isso aí já é a água que o peixe habita. Então, todos nós temos, de uma forma mais intensa que outra, de uma forma mais intensa que outra, o nosso imaginário é completamente povoado por esse tipo de imagem que foi colocada na nossa cabeça. Então, todos nós aprendemos desde criança que a igreja ela foi a opressora, entendeu? Não foi a quem salvaguardou a fé, a quem de fato ajudou. Inclusive, o próprio termo Idade das Trevas é fundamentado nisso, né? É a ideia de que quando nós chegamos na Idade Média, houve uma decadência completa. Houve uma decadência do conhecimento. E não é verdade. Basta a gente olhar de fato para a história e julgar as coisas com honestidade, porque é preciso honestidade e sinceridade para fazer esse tipo de julgamento. E a gente vai observar que, pelo contrário, a igreja foi quem salvou. Você quer ver um exemplo? Quando a gente chega no ressurgimento da arte clássica, que é a arte neoclássica, tudo bem, existem várias críticas que a gente pode fazer à arte neoclássica, que é o retorno à concepção pagã, grega. Ok, esse tipo de discussão ela é válida, a gente pode fazer esse tipo de discussão. Porém, a igreja poderia muito bem ter olhado para isso e falar assim, não, isso é paganismo, isso é tentativa de colocar o paganismo aqui na igreja, a gente não quer isso aqui não, vamos deixar somente a arte barroca, vamos deixar somente a arte gótica e virar os olhos para a beleza da arte neoclássica que estava surgindo ali. Repito, pode-se fazer uma crítica a esse período? Pode, ok, vamos discutir isso. Mas a igreja ainda assim, ela viu aquilo como o mérito artístico que de fato tem e ela quis preservar. Então, se você vai hoje em Roma, você vai encontrar toda a arte neoclássica ali, completamente preservada ali. Se você pegar e entrar na Capela Sistina, você vai ver toda a arte neoclássica preservada ali, mesmo que tenha concepções e princípios completamente pagãos ali, mas a igreja preservou. Então, não havia e nunca houve essa ideia de não, nós vamos repudiar completamente isso aqui e retirar isso da cultura. Não, a igreja sempre preservou. Não houve essa tentativa de destruir completamente as coisas, que é exatamente o que querem fazer hoje. Hoje querem destruir a coisa completamente. Pega, por exemplo, se a gente ir para a literatura, o que aconteceu hoje com os textos de... Me falhou aqui a memória do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Monteiro Lobato. Né? Monteiro Lobato foi retirado completamente. Não se fala hoje mais de Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato foi taxado completamente de racista. Tudo bem? Bom, suponhamos que de fato ele seja racista. Vamos partir do pressuposto que de fato o diagnóstico está correto, ele é racista. Mas até para que você julgue que ele é de fato racista, você não pode
acabar com os livros de Monteiro Lobato, você tem que deixar o livro para que você tenha capacidade de fazer esse julgamento e de comparar os textos. Então, o que os revolucionários querem fazer não é simplesmente dar um diagnóstico do sujeito e falar se ele de fato tinha ideias racistas ou não, mas eles querem acabar, inclusive, com o passado. Então, eles querem retirar os livros de circulação, né? E não só isso, a gente sabe que eles fizeram isso e fazem constantemente com todo mundo que eles lançarem algo como o inimigo da causa. Se for inimigo da causa, então a gente não pode falar, a gente não pode traduzir, a gente não pode colocar em relevância de jeito nenhum. Então eles não gostam do debate. Então, é claro que se nós olharmos sempre para a história, a gente vai perceber claramente como o papel da igreja na ciência, o papel da igreja na historiografia, o papel da igreja na cultura. Retornando, a igreja foi quem forjou a nossa cultura. A igreja foi quem forjou de fato a nossa história. E isso a gente não pode ignorar, porque se a gente ignora completamente, a gente perde o nosso marco civilizatório. E se a gente perde o nosso marco civilizatório, a gente perde a nossa identidade. E se a gente, evidentemente, perde a nossa identidade, a gente ainda não sabe quem nós somos. A gente fica como sem consistência, sem substância completamente da coisa, né? Uhum. Pois é, Ale, é interessante como eles conseguem fazer isso de forma primordial, que é basicamente eles subvertem a verdade de uma forma tão poderosa que muitas pessoas caem nessa ilusão, né? Hoje você chegar para um aluno de ensino médio e falar o que você acabou de me dizer aqui, ele vai falar que é mentira. A narrativa, ele sabe construir a narrativa de forma muito poderosa, né? E também se falou a respeito de alguma igreja, a igreja católica, ela preservou a cultura, independente, até pagãos, né? Uhum. Me lembro de um trecho de um livro que é o Abade Desidério, se não me engano, o nome dele, que ele se tornou até Papa. Salvo engano, é Papa Vítor III. E ele foi um dos responsáveis pela tradução dos filósofos, de muitos filósofos, que hoje muito está em alta, né, que são os estoicos. Sêneca, Marco Aurélio. Essas obras foram traduzidas pela Igreja Católica. Olha que interessante. Que coisa. Não somente traduzida, porque traduzida é uma parte do trabalho. Como é que ela chegou até nós? E preservado também, isso é um trabalho também dos monges, né? Uhum. Os monges católicos, as ordens religiosas, são importantíssimas para a formação de tudo que você acabou de falar. Arte, literatura, ciência. Os jesuítas, o estudo da sismologia, por exemplo, é conhecido como ciência jesuítica. Por quê? Uhum. Porque os monges jesuítas, eles tinham a total autoridade sobre aquele assunto. E não somente isso, a produção de vinho, muito importante dentro das ordens religiosas, da cerveja, Sim. os monges beneditinos, enfim, criação de gado, todos esses avanços que a gente teve na Idade Média e o período anterior à Idade Média, muito por conta dessa intervenção da Igreja Católica. Se você pegar, Vini, tem uma série, inclusive para o internauta que está assistindo a gente, existe uma série do professor doutor de economia e história também, o Tom Woods, é um americano católico. O nome da série é How to Church Built Our Western Civilization, acho que é isso. É como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Está disponível no YouTube, tem um livro também bem interessante dele, e ele derruba completamente toda essa ideia revolucionária que tentam colocar de que a igreja ela foi muito mais a vilã da coisa. E na verdade ele vem mostrar que não foi ela quem construiu a coisa completamente. Então é um livro que tudo para nós católicos que vivemos isso é muito fácil falar, porque é o nosso meio, mas é importante que as pessoas que estejam ouvindo ou que ouvirão posteriormente esse nosso bate-papo aqui, que se debruce sobre esse tipo de conhecimento, porque não querem que esse conhecimento chegue na ponta, né? E é por isso que podcasts e momentos assim importantes como esse precisam continuar, porque é desses momentos aqui que a gente faz a informação circular. Porque esses programas alternativos, que não são os programas de fato da grade oficial, digamos assim, eles não querem que esse tipo de conteúdo chegue e eles fazem de tudo para impedir que chegue, né? Então cabe a nós fazer com que isso chegue às pessoas, a quantidade maior de pessoas, né? Com certeza. Até a questão da Santa Inquisição, que é uma coisa que bate muito nós católicos. O próprio autor que você disse aí agora, eu me recordo que eu li esse livro.
e ele fala sobre como o que é vendido pelo establishment não chega nem Uhum. perto do que realmente foi a Santa Inquisição, Sim. né? E como eu falei anteriormente, ela foi primordial, muito pelo contrário, se vende como se fosse algo horrível, mas ela foi primordial para o direito, né? A ampla defesa, existia os cátaros, já falo Sim. dessa seita, que eles matavam mulheres grávidas, ou seja, era uma seita diabólica. E os medievos, ao não ter o que fazer, não tinham um processo legal, eles simplesmente matavam essas pessoas ou as pessoas que faziam parte dessa seita, ou simplesmente as pessoas que eram suspeitas em participar. Uhum. E a igreja entra justamente para intervir nesse sentido. Então é assim, olha o contexto que surgiu a Santa Inquisição. E infelizmente a gente não vê isso difundido na sala de aula, pela mídia. Exato. Se vende totalmente a ideia contrária, que a Santa Inquisição matou milhões de pessoas, que a Igreja Católica cultua a ignorância, enfim. A gente sabe que não é verdade nada disso, né?